ok? O imposto inflacionário. Se é tão fácil explicar a inflação, por que alguns países passam por hiperinflação? Ou seja, por que os bancos centrais desses países decidem emitir tanta moeda que seu valor, por certo, vai cair rapidamente com o tempo? Então veja, apesar de parecer que a teoria explica de maneira simples e tranquila, a realidade é mais difícil, né? Então, assim, por exemplo, por que a Argentina está passando por um processo inflacionário sem limites? Tá? Será que todos os governantes, todas as autoridades monetárias são tão idiotas de não ver que basta diminuir a emissão de moeda? Então essas perguntas, elas podem parecer, no âmbito do estudo, no âmbito da academia, aparentemente simples, mas a realidade concreta é bem mais complexa. Então veja, a resposta está no fato de que os governos desses países estão usando a criação de moeda como meio para pagar suas despesas. Quando o governo deseja construir estradas, pagar salários dos soldados ou fazer pagamentos de benefícios aos pobres ou idosos, precisa antes levantar os fundos necessários. Normalmente, o governo faz isso por meio da arrecadação de impostos, como o imposto de renda e o imposto sobre as vendas, e tomando empréstimos do público pela venda de títulos. Mas o governo também pode pagar suas despesas simplesmente emitindo a moeda de que necessita. Isso porque, claro, nos capítulos anteriores a gente já viu que a moeda hoje ela não tem mais lastro. A moeda hoje é chamada de moeda fiduciária, ou seja, ela se baseia na confiança da economia. Então, os governos que são os gestores da moeda podem, consequentemente, emitir a moeda de que necessitam. Quando o governo aumenta sua receita por meio da emissão de moeda, diz-se que ela está arrecadando um imposto inflacionário. Então é a receita arrecadada pelo governo por meio da criação de moeda. O imposto inflacionário não é como os outros, porque ninguém recebe uma cobrança governamental para pagá-lo. Em vez disso, o imposto inflacionário ele é mais sutil. Então, o governo emite um monte de moeda para pagar suas contas e, consequentemente, ao emitir mais moeda, ele vai criar um efeito secundário de inflação para a sociedade. Então, é a sociedade que vai ter que lidar com a inflação. Quando o governo emite moeda, portanto, emite moeda, o nível de preços se eleva e os dólares em sua carteira perdem valor. Por isso que a expressão imposto inflacionário. Então, o governo emite moeda para pagar suas despesas. O que ela fez? Ela fez com que o meu dinheiro aqui valesse menos. Portanto, ela está me cobrando um imposto inflacionário. Portanto, o imposto inflacionário é como um imposto sobre todas as pessoas que têm moeda. A importância do imposto inflacionário varia de país para país e ao longo do tempo. Nos Estados Unidos, em anos recentes, o imposto inflacionário tem sido fonte insignificante de receita, respondeu por menos de 3% das receitas do governo. Durante a década de 1770, contudo, o Congresso Continental dos Estados Unidos dependia muito da inflação para pagar as despesas militares. Como o novo governo tinha, capacidade limitada de levantar recursos por meio de impostos normais ou empréstimo, emitir dólares era a maneira mais fácil de realizar o pagamento dos soldados norte-americanos. Como prevê a teoria quantitativa da moeda, o resultado foi uma elevada taxa de inflação. Os preços medidos em termos de dólares continental subiram mais de 100 vezes em poucos anos. Quase todas as hiperinflações seguem o mesmo padrão da inflação ocorrida durante a Revolução Americana. O governo tem despesas elevadas, receita tributária inadequada e capacidade limitada de obter empréstimos. Como resultado, volta-se à emissão para pagar suas despesas. E aí eu quero deixar aqui um alerta. É essa pequena frase
que justifica a forma como economistas ditos liberais ou ditos clássicos fazem a gestão da economia. Então, quando o governo está agora com uma inflação descontrolada da economia, parte da razão é porque as despesas do governo estão descontroladas, não consegue arrecadar o suficiente para fechar as contas, não tem capacidade mais de ir ao mercado, capturar novos empréstimos ou se financiar a partir de títulos de dívida pública, e o governo passaria, portanto, a criar moeda, ir ao Tesouro, né, Nacional e solicitar recursos para justamente fazer frente às suas despesas. E neste caso, portanto, neste desenho institucional, a partir deste conjunto de acontecimentos, o resultado, portanto, é de que você teria mais moeda na economia, gerando mais inflação. Qual é a solução? Portanto, viria o argumento da solução de que o governo tem que ter o tal do equilíbrio fiscal. Esse é o desenho teórico daqueles que se dizem neoclássicos, ou que se dizem clássicos, ou neoclássicos também, que advogam pela manutenção eterna de um equilíbrio fiscal no funcionamento do Estado. O aumento maciço na quantidade de moeda, portanto, conduz a uma inflação elevada. A inflação acaba quando o governo institui, portanto, olha lá o que eu falei, reformas fiscais, como cortes nas despesas, que eliminam a necessidade do imposto inflacionário. E aí, portanto, não tem mais o que se dizer. Esse é o argumento que os neoclássicos, que os clássicos ou que os liberais utilizam e advogam para o funcionamento do Estado, certo? Para o funcionamento da política monetária, para o funcionamento da autoridade monetária. Olha, a autoridade monetária tem que estar ligada a um conjunto de limites fiscais, a um conjunto de regras fiscais, para que não ocorra um descontrole das despesas e, consequentemente, uma crise monumental da economia. Ok? Agora vamos ver aqui